Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula sobre derivadas. Nessa quinta videoaula nós vamos falar sobre a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital, ela envolve o cálculo de limites. Mas por que nós estamos falando só agora sobre essa regra? Porque ela faz o uso de derivadas para resolver alguns limites, alguns tipos de limites que antes teríamos dificuldade ou até não conseguiríamos resolver. A regra de L'Hopital ela se aplica a limites que geram indeterminações do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. São indeterminações que nós já vimos ocorrer em alguns limites, ok? Como o limite trigonométrico fundamental seno de x sobre x, quando x tende a zero, limite de funções racionais, entre outros. Cada um deles com as suas técnicas específicas para resolver. Por exemplo, o limite da função racional x² mais x menos 6 dividido por x menos 2 com x tendendo a 2. Se vocês tentarem aplicar o limite diretamente a cada uma dessas funções que estão no numerador e no denominador, vocês vão perceber que esse limite gera uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, qual foi a técnica que nós aprendemos para esse tipo de limite de funções racionais que geram indeterminações do tipo 0 sobre 0? Aprendemos o seguinte: quando o x tende a 2, como o numerador se anula, assim como o denominador, isso significa que ambos são múltiplos de x menos 2. Nós podemos fatorá-los, onde um dos termos vai ser x menos 2. Como no numerador nós já temos exatamente esse termo, essa expressão, então nós vamos fatorar o numerador dividindo ele por x menos 2. E nós obtemos que esse numerador pode ser reescrito como x menos 2 multiplicado por x mais 3. Simplificando, o x menos 2 que está no numerador multiplicando com o do denominador, elimina-se a indeterminação e ao aplicar o limite agora com x tendendo a 2, obtemos o resultado 5. Mas, se nós tivermos um limite como esse aqui agora, o limite com x tendendo a 1, do ln de x dividido por x menos 1. O ln de x, quando x tende a 1, se anula. X menos 1, quando x tende a 1, também se anula. É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas o que nós podemos fazer agora? Não é uma função racional, não é um limite que envolva o limite trigonométrico fundamental. O que fazer em um limite como esse? A regra de L'Hopital ela diz o seguinte: dadas duas funções f e g, deriváveis em um intervalo aberto i, em torno de um ponto P, como está nessa ilustração aqui ao lado, suponha que as duas funções f e g sejam deriváveis nesse intervalo i, em torno de um determinado ponto P. Esse ponto P pode pertencer ou não ao intervalo i. Tá? O intervalo i ele está em torno desse ponto. Pode ser que o ponto esteja dentro ou pode ser que o ponto não esteja sendo considerado nesse intervalo. O que importa é que as funções sejam derivadas na vizinhança desse ponto, em torno dele. Então, nesse caso, o limite do quociente entre f de x e g de x, quando x tende a p, já que por hipótese estamos considerando que ambos os limites sejam iguais a zero, isso geraria uma indeterminação. A regra de L'Hopital diz que esse limite ele pode ser reescrito como o limite da derivada de f dividido pela derivada de g quando x tende a p, se esse limite aqui existir. Então, o limite do quociente entre duas funções, quando ambas tendem a zero, pode ser reescrito como o limite do quociente entre as derivadas dessas funções e os resultados irão coincidir. Ok? Isso aqui diz a regra de L'Hopital. Ela também se aplica quando os limites são infinitos, do numerador e do denominador. Como eu falei no início, a regra de L'Hopital ela se aplica em determinações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, se a função f e a função g tenderem a mais infinito, ambas, também valerá essa regra aqui. Deriva o numerador, deriva o denominador e reaplica o limite. Por exemplo, vamos então calcular aquele limite que eu deixei agora há pouco, o limite do ln de x dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Como o numerador e o denominador tendem a zero, eles se anulam quando aplicamos esse limite, vamos utilizar a regra de L'Hopital, derivar o numerador, derivar o denominador
e recalcular agora, calcular o limite do quociente entre essas derivadas. Derivada do ln de x, nós já vimos que é 1 sobre x. A derivada de x menos 1, usando as regras de derivação que nós já aprendemos, resulta em 1. Então ficamos agora com o limite de 1 sobre x dividido por 1, que é a própria função 1 sobre x. Quando aplicamos agora o limite com x tendendo a 1, vejam que o resultado não dá mais uma indeterminação. O resultado dá 1. Pela regra de L'Hopital, então o resultado do limite do quociente dessas derivadas, que deu 1, vai ser exatamente o resultado do limite original. O limite do ln de x dividido por x menos 1. Outro exemplo. A regra de L'Hopital ela também se aplica a funções racionais. Então agora o cálculo de limite de funções racionais ele se torna mais simples. Nesse caso, quando x tende a 1, no caso dessa função racional, vocês podem observar que tanto o numerador quanto o denominador tendem a zero. De acordo com o que nós aprendemos na primeira unidade, deveríamos então dividir o numerador e o denominador por x menos 1. Isso é um pouco trabalhoso. Aqui fica mais prático aplicar a regra de L'Hopital. Deriva o numerador, deriva o denominador. Ficamos então com o limite dessa nova função racional, que é o quociente das derivadas das funções anteriores. Esse limite ele não resulta mais em uma indeterminação. O seu valor vai ser menos 5 quartos. Pela regra de L'Hopital, esse vai ser exatamente o valor do nosso limite original. Outro exemplo, uma demonstração bem rápida do limite trigonométrico fundamental, que diz que o limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero resulta em 1. Vamos fazer uma prova aqui bem rápida utilizando a regra de L'Hopital. Como o numerador e o denominador tendem a zero, derivo o numerador, derivo o denominador. Ficamos então com o limite com x tendendo a zero do cosseno de x dividido por 1. Esse limite não dá mais uma indeterminação, que é simplesmente o limite do cosseno de x quando x tende a zero, e o resultado é 1. Então o resultado do limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero, de fato, é igual a 1. A regra de L'Hopital ela também se aplica a limites laterais e limites no infinito. Vejam que a primeira versão que nós colocamos aqui da regra de L'Hopital se tratava do limite bilateral, quando x tende a um ponto P. Mas ela também vale quando trabalhamos com limites laterais e limites no infinito também. Por exemplo, o limite de e elevado a x sobre x com x tendendo a mais infinito. Vejam que tanto o numerador quanto o denominador tendem a infinito. Então estamos aqui com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Podemos também aplicar a regra de L'Hopital, deriva o numerador, deriva o denominador. Ficamos então com o limite com x tendendo a mais infinito de e elevado a x dividido por 1, que é o limite da função e elevado a x, quando x tende a mais infinito, não há mais indeterminação e o resultado vai ser mais infinito. Esse vai ser o resultado do nosso limite original também, como afirma a regra de L'Hopital. Outro exemplo. O limite de x vezes o ln de x quando x tende a zero pela direita. Aqui ocorre um problema. Veja que essa indeterminação gerada foi do tipo 0 vezes infinito, não 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Porque quando o x tende a zero pela direita, o x vai tender a zero, mas o ln de x, relembrem o gráfico da função ln de x, quando o x tende a zero pela direita, ele tende a menos infinito. Então o resultado desse limite é um produto do tipo 0 vezes infinito. Aqui, a princípio, a regra de L'Hopital não se aplicaria, porque, reafirmando, ela se aplica em determinações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Porém, nós podemos utilizar uma manipulação algébrica aqui para transformar aquele limite anterior em um limite que gera uma indeterminação abrangida pela regra de L'Hopital. Nós podemos reescrever x vezes ln de x da seguinte maneira. Considerando x como o inverso do seu inverso, lembre que eu já utilizei essa manipulação algébrica antes, e vocês vão utilizar em outros momentos também, como esse aqui agora. Reescrevendo x como o inverso do seu inverso, então a função x vezes ln de x ela agora pode ser reescrita como ln de x dividido por 1 sobre x.
Qual foi o nosso ganho com essa simples manipulação algébrica? O nosso ganho é que agora a indeterminação obtida ficou do tipo infinito sobre infinito, porque quando x tende a zero pela direita, o ln de x tende a menos infinito e 1 sobre x tende a mais infinito. Então é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Mesmo que os sinais sejam diferentes, não há problema. Então agora nós podemos aplicar sim a regra de L'Hopital, derivando o numerador, derivando o denominador. Ficamos então com o limite de 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x ao quadrado. Quociente entre duas frações é o produto da primeira vezes com o inverso da segunda. O resultado de 1 sobre x multiplicado por menos x ao quadrado fica menos x. E quando a gente aplica o limite, agora não há mais indeterminação. E o resultado dá zero. Esse vai ser o resultado do nosso limite original. Existem outras indeterminações também que não são abrangidas pela regra de L'Hopital e que exigem de nós algum tipo de manipulação algébrica, como essa aqui. Calcule o limite de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre o seno de x, com x tendendo a zero pela direita. Observe aqui que 1 sobre x ao quadrado tende a mais infinito, quando x tende a zero pela direita, e 1 sobre seno de x também tende a mais infinito. Então aqui ficamos com uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. A princípio não é abrangida pela regra de L'Hopital. Porém, utilizando mais uma vez uma argumentação algébrica, podemos transformá-la em uma indeterminação na qual se aplica a regra de L'Hopital, colocando nesse caso uma das duas funções em evidência. Aqui eu vou escolher colocar 1 sobre x ao quadrado em evidência. Deixo como exercício para vocês testar colocando a segunda função em evidência, fazer esse teste e ver se a gente chega no mesmo resultado. Então, toda vez que a gente tem quando a gente tem uma determinação do tipo infinito menos infinito, uma primeira recomendação é que se coloque uma das duas funções em evidência. Colocando a função 1 sobre x ao quadrado em evidência, então nós ficamos com 1 sobre x ao quadrado multiplicado por 1 menos 1 sobre seno de x dividido por 1 sobre x ao quadrado, que foi o que colocamos em evidência. Reescrevemos dessa outra maneira. O quociente entre essas frações é a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Ficamos então com x ao quadrado sobre seno de x aqui. Aplicando o limite, o que é que nós obtemos? O limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero pela direita, tende a mais infinito. 1 é constante, vai continuar igual a 1. O limite de x sobre seno de x dá 1. Aqui é o limite trigonométrico fundamental invertido, continua sendo 1 também. E o limite de x quando x tende a zero vai dar 0. Então, isso aqui que está entre parênteses vai tender para 1 menos 0, que é 1. E o que está à esquerda multiplicando vai tender para mais infinito. Aqui não dá uma indeterminação, porque eu tenho uma função tendendo a infinito multiplicada por uma constante positiva, que é 1. O resultado vai ser mais infinito. Então assim nós contornamos o problema daquela indeterminação anterior, transformando ela numa indeterminação onde se aplica a regra de L'Hopital. Um outro problema que pode ocorrer. Observe que ao calcular o limite de e elevado a x dividido por x ao quadrado, com x tendendo a mais infinito, obtemos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, que para a gente, nós já sabemos que podemos aplicar a regra de L'Hopital. Porém, aplicando a regra de L'Hopital, observe que a derivada do numerador continua sendo e elevado a x, a derivada do denominador passou a ser 2x, porém, quando a gente aplica o limite, continua gerando a mesma indeterminação, infinito sobre infinito. O que nós fazemos numa situação como essa? O que acontece é que nós vamos reaplicar a regra de L'Hopital. Nós podemos aplicar sucessivamente a regra de L'Hopital, desde que as indeterminações que forem surgindo sejam aplicáveis à regra de L'Hopital. Então, derivando a primeira vez o numerador e o denominador, nós já tínhamos visto que chegamos em e elevado a x dividido por 2x. Quando nós aplicamos novamente a regra de L'Hopital, derivando o numerador, continua e elevado a x, mas nesse caso, derivando o denominador, chegamos em 2, na constante 2.
E agora, quando a gente aplica o limite com x tendendo a mais infinito, não dá mais uma indeterminação, vai dar mais infinito. E esse vai ser o resultado do limite original. Ou seja, toda vez que vocês aplicarem uma vez a regra de L'Hopital e continuar gerando uma indeterminação, contanto que ela seja aplicável à regra de L'Hopital, vocês podem aplicar novamente essa regra até que essa indeterminação seja eliminada. Então, essa é a regra de L'Hopital. Esses foram alguns exemplos de aplicações dessa regra. Com os exercícios, vocês vão observar algumas outras situações que vocês vão ter que utilizar manipulações algébricas para contornar os problemas, mas com a prática vocês vão ganhando experiência nesse tipo de questão. Bom trabalho a todos e até a próxima.